Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 22 de outubro de 2023, às 20 horas e 30 minutos, estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Hoje o dia para mim foi muito difícil. Fiz várias nebulizações, pois sou alérgico e desde ontem essa alergia me atacou. Eu ainda não estou bem. Vou tentar gravar sem que ela venha me afetar durante a gravação desse vídeo. O tema de hoje é a volta de Jesus, a grande farsa. Entenda por quê. Eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 36, que diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Querido, os religiosos, principalmente os evangélicos, eles nos atacam quando nós afirmamos que Jesus já voltou, que ele já veio, que a sua vinda se deu em juízo sobre Israel e que ele não vai mais voltar, como ensina e aguardam os religiosos evangélicos. Eles aguardam a ressurreição de todos quantos morreram, segundo eles, em Cristo. E ao ressuscitar, eles serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares, e segundo eles, assim estarão para sempre com o Senhor. No nosso entendimento, no entendimento do Evangelho, da graça de Deus revelado pelo Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, essas coisas já aconteceram. O próprio Cristo Nazareno, ele nos seus dias, ou seja, nos dias da sua carne, quando ele fala, ele diz acerca da sua volta em juízo, vindo nas nuvens. A sua vinda, ela não será física, como aguarda os religiosos evangélicos. Eles citam diversos textos da Bíblia para tentar justificar essa segunda vinda de Cristo. Mateus 10, 23, 2 Timóteo 4, 6, 7, Apocalipse 3, 11, 1 Pedro 4, 7, e por aí se vai. Mateus capítulo 24. Então eles afirmam categoricamente que a sua vinda ainda vai acontecer. E quando ocorre algum evento assim que abala o mundo, eles apontam esses acontecimentos como sinais da vinda de Jesus. Eu já citei vários acontecimentos na história que eles disseram que eram sinais da vinda. Esses acontecimentos passaram e Jesus não voltou, como hoje eles afirmam que essa guerra entre Israel e os Hamás é um dos sinais da vinda que Jesus está voltando. Assim como foi também a Covid-19 que ocorreu cerca de 2 anos atrás. As mentiras e os enganos acerca da volta de Jesus ocorrem desde os primeiros séculos. Sempre ocorreu. Muitos
que viveram nos séculos que se passaram, tanto quanto nós que vivemos décadas escutando essas e tantas outras mentiras ditas no sistema religioso. Mentiras essas ditas com tanta convicção que para muitos passaram a ser verdades. Um religioso evangélico, quando você afirma que Jesus já voltou e que ele não vai voltar, ele fica aborrecido, ele fica chateado. Ele tenta contra-argumentar, pega textos isolados, interpreta de forma literal, não respeitando época, para afirmar aquilo que eles acreditam. Então, essas mentiras contadas muitas vezes, para muitos se tornaram verdade. Hoje, com o entendimento que o Espírito Santo tem nos dado, essa revelação, essa mente ativada, nós não acreditamos como um dia, nós acreditamos como eles que Jesus iria voltar. Eles nunca nos passaram essa verdade do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho anunciado era o da circuncisão. Era o Evangelho para o mundo de Israel, que até hoje eles continuam pregando dentro dessas sinagogas, dizendo que todos precisam se arrepender dos seus pecados, quando pecado era transgressão da lei. Precisam aceitar Jesus como Salvador, batizar em águas para arrependimento e frequentar os templos religiosos com o intuito de buscar e de adorar a Deus. Então, esses religiosos, eles se prendem a diversos textos, fora de contextos, e interpreta-os de forma literal, não respeitando nada. Tempo verbal, remetente, destinatário, época. Então, eles trazem tudo que já ocorreu antes do ano 70 para depois. E isso vem sendo pregado há séculos. Já estamos há quase 2000 anos. E eles continuam pregando esses enganos, essas mentiras. Porque esses ensinos, quanto outros ensinos, levam pavor, terror e medo aos filhos de Deus. E então, eles não deixam essas sinagogas, eles frequentam esses templos, porque eles acreditam que fora desse templo religioso, se Jesus voltar como eles acreditam, eles ficam. E o que eles mais têm medo é medo do inferno, como lago de fogo e tormento eterno, e medo de Satanás como um ser espiritual. Então, eles se tornam o quê? Escravos, prisioneiros desse terrível, cruel sistema religioso. Os seus líderes, que têm muitos títulos, esses filhos de Deus que lá estão, lhes dão primazia, veneram esses homens, aplaudem, idolatram, sem falar que é mais importante para eles o que as mordomias, os confortos e na vida financeira que eles têm. Muitos deles têm se tornado cada vez mais ricos, construindo patrimônios às custas dos filhos de Deus, dos 10% dos dízimos e das ofertas de cada reunião que são tiradas dentro desses lugares.
Então aqui Mateus capítulo 23, versículo 36, Jesus disse que seria o que? Aquela geração. Sabe por que eles não entendem acerca de todas essas coisas? Porque eles não foram salvos na mente. A salvação é na mente, é no entendimento. Mas a salvação para o sistema religioso evangélico é no corpo. Eles dizem, tu tem que santificar o seu corpo, consagrar o seu corpo, porque Deus quer corpo. Deus quer alma e o espírito. Eles têm, na verdade, uma falsa paz. Por isso que eles pregam a volta de Jesus, porque eles temem a morte. E falando aparentemente dessa vinda, traz para eles, aspas, um suposto alívio, uma paz, que na verdade ela é enganosa, porque eles não reinam em vida, porque eles não entendem qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, porque eles não descansam em Deus, eles não descansam no Senhor. Eles não vivem aqui como se já estivessem assentados nas religiões celestiais. Eles não entendem isso, eles não compreendem essas coisas, eles não conseguem adorar o Pai em espírito e em verdade. Eles precisam de ritos, eles precisam de liturgias, de práticas de cerimoniais, para que possa viver, aspas, uma vida no Espírito. Porque sem essas coisas, não tem para eles como viver uma vida no Espírito. A vinda de Jesus, meus queridos, ela não foi física, foi espiritual. Vir nas nuvens significa juízo sobre Israel. Isso já aconteceu, isso já ocorreu no ano 70. Sabe o que eles fazem? Afirmam que o anticristo vai se manifestar como prova de que Jesus ainda vai voltar. Leia 1 João capítulo 4, versículo 3. O que diz o apóstolo João? O apóstolo João, nos seus dias, ele diz assim: mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Ele estava se dirigindo ao seu povo, aos judeus, aquela época. Ele diz do qual esse espírito do anticristo já está no mundo, nos seus dias, naquela época, naquele tempo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Tito veio. Ele, na verdade, era o anticristo, o general Tito, que havia de invadir Jerusalém, sitiá-la, incendiá-la, arruiná-la, destruí-la e derrubar o templo, como assim disse o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E isto ocorreu, isto aconteceu. O capítulo 24 de São Mateus, Cristo Nazareno, ele fala acerca de um período de grande aflição que havia de vir e nunca mais iria ocorrer. Mas eles esperam uma grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Mas uns dizem que esse período ocorrerá e depois a igreja será arrebatada. Outros dizem que a igreja será arrebatada antes que esse período de tribulação aconteça.
Eles estão nessa expectativa, eles acreditam nesse engano, eles acreditam nessas mentiras pregadas dentro desse sistema religioso. Isso só apavora, isso só coloca medo e pavor nas pessoas. E aí as pessoas não têm como, enquanto aqui viver e reinar em vida, descansar tão somente no Senhor. Viver aqui como se não fosse daqui. Viver no mundo espiritual, sem estar preocupado com as coisas desta vida, fazendo tão somente a vontade de Deus, tendo Deus como o seu Pai do Espírito, tendo Deus como o único que é soberano e que reina sobre tudo e sobre todos. João diz que a sua volta ocorrerá quando o anticristo se manifestar. João fala aqui de Tito. João fala aqui de que o anticristo já estava, porque o período de que o Cristo Nazareno, no capítulo 24 de São Mateus, ele falava aos seus ouvintes, àquela geração, aos seus discípulos, ele viria como ele veio alguns poucos anos depois da sua morte. Ele já estava no mundo. João diz, ele já estava no mundo. Era Tito, como eu disse, que invadiu Jerusalém e assentou no trono de Deus. Que trono que ele assentou? O trono físico. Tudo no mundo, toda a terra se refere a Israel. Últimos dias, toda a terra, Israel, todo mundo, Israel. A expressão últimos dias foi para aquela época, foi para aquela geração. Era disso que o Cristo Nazareno falava nos dias da sua carne. E os apóstolos escreveram em suas epístolas acerca desses acontecimentos. Mas a religião futuraliza. Eles trazem tudo para depois da cruz. É a tal escatologia futurística. Eles não creem na escatologia consumada. Eles não creem que tudo já aconteceu. E nós, que éramos gentios remanescentes, já nascemos nova criatura, já nascemos perfeito nele. Nós não tínhamos nada a ver com a comunidade de Israel, nós não éramos transgressores da lei, porque a lei foi dada para o povo de Deus, para Israel. Eles pecaram porque transgrediram a lei. E então o juízo de Deus viria sobre eles como veio. Mas os gentios remanescentes não. A sua promessa estava firmada em Abraão. E nós fomos então justificados pela fé. Pela fé. O interesse que o sistema tem em pregar sobre a sua volta é porque essa volta alinha-se à figura de Satanás como um ser espiritual. Porque essa volta alinha-se com o inferno como lago de fogo e tormento eterno. Porque essas duas coisas aprisionam pessoas. Essas duas coisas aprisionam os filhos de Deus. Eu tenho uma mensagem que eu falo. 4 coisas que levam as pessoas a frequentar os templos religiosos. Inferno, a morte, o devorador e Satanás. Se eles tirarem essas coisas de dentro dessas sinagogas, a maioria não fica lá, não permanece lá. O dia que eles creem que o inferno significa somente sepultura, que Satanás significa adversário,
que não tem nada a ver com esse ser espiritual, as pessoas vão reinar em vida, vão ser guiadas e dirigidas tão somente pelo Espírito Santo, vão descansar no Senhor, vão amar mais uns aos outros, vai praticar o verdadeiro evangelho, fazendo a verdadeira obra de Deus, que é visitar os órfãos, as viúvas e ajudar os necessitados. Vão todos se colocar na mesma posição de igualdade, vão amar e respeitar mais o próximo. Não vai haver mais divisões como existem dentro desses lugares, acepção de pessoas, vão respeitar as religiões uns dos outros, porque o que causa todas essas coisas, infelizmente, são os religiosos, é a religião. Essas guerras, culpado de tudo isso é a religião. A acepção é a religião. A divisão é a religião. A separação é a religião. É por isso que muitos dos evangélicos são odiados, porque eles fazem acepção das pessoas, eles discriminam as outras religiões, eles se colocam como superiores, eles se colocam como se fosse dono da salvação, dono dos céus, como se Deus obedecesse à voz dos seus comandos. E isso então faz com que as pessoas odeiam muitos dos religiosos, principalmente os evangélicos. Todas essas coisas que nós temos dito aqui acerca dos religiosos que frequentam esses lugares, para os líderes religiosos, isso é muito bom, porque gera renda, fonte de lucro, e dá a eles mordomias, sem que trabalhe. Dá a eles primazias, destaques, posições na sociedade. Eles se apossam de títulos, de nomenclaturas, e se colocam em patamares superiores aos demais. As suas vidas são luxuosas. Eles vivem aqui com ostentações. Em São Mateus, para encerrar, no capítulo 24, versículo de número 34, olha o que diz, versículo 34 de Mateus 24, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todos os acontecimentos, os últimos dias, como está escrito em Apocalipse 1:11, aconteceu ou não aconteceu? Ali em Apocalipse 1:11 se refere ao quê? Às 7 igrejas da Ásia: Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Éfeso, Esmirna. Eu pergunto a você, qual dessas igrejas você congrega? Qual dessas igrejas você pertence? Se essas coisas ainda não aconteceram, por que você ainda espera essa tal vinda, essa tal volta de Jesus? Essas coisas não cabem em quem tem a mente ativada, em quem tem o entendimento. Se não pusermos a nossa mente em linha com a palavra de Deus, a vida do Espírito dentro de nós será sufocada, como ela tem sido sufocada em muitos filhos de Deus que se encontram presos dentro desses templos religiosos. Então esta é a palavra. É uma farsa, é um engano, é uma mentira dita por esses pastores que se apropriaram de títulos, dizendo que Deus os vocacionou, os chamou, os deu, quando na verdade
esses dons, eles já não existem mais, eles existiram, como eu tenho pregado, e como muitos têm pregado, em uma época foi preciso para que as pessoas fossem consoladas, porque os dias de grandes aflições, o período de grande tribulação viria sobre eles, como veio. Então o apóstolo dizia, consolai-vos um aos outros com esta palavra. Então, querido, eu encerro dizendo, tudo aqui foi para aquela geração. Tudo aqui foi para a geração. Então, você está tomando conhecimento. O porquê a volta de Jesus é uma grande farsa. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Divulgue, compartilhe, não esqueça de dar um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Forte abraço.